Bom dia, doutora Andréia. Tudo Bom bem? Um dia, mil prazer ter você desculpas. aqui conosco, tá? Prazer é todo Muito meu. bem, muito obrigado por ter atendido o convite. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Moisés. Bom Bom dia. dia, Paulo Campos. Então, Bom dia, professor Rosati. tudo bem, Eduardo? Bom dia a todos. Bom dia. Então, Andréia, nós estávamos aqui batendo um papo informal antes da sua entrada, sabendo que você estava preso no trânsito, né, no caminho Rio-Niterói, né, Isso mesmo, desculpa. fazendo esse calvário, muitas vezes, que é entrar no trânsito da nossa cidade, né? É isso. E sempre, eu estava aqui dizendo que sempre eu gosto de fazer uma atividade da área nutricional, da área de nutrologia, porque eu acho que isso é essencial no dia a dia de nós clínicos, né? Estarmos ligados e em conexão com as novidades no meio nutricional, porque tem uma interface poderosíssima com nossa atividade, né? Então, eu conversei com o Ricardo Onofre e o Ricardo propôs o nome da nutricionista Andréia para falar para a gente sobre dieta cetogênica, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer muito a ela, pedir a ela que, assim, em termos breves, em um minutinho antes de falar propriamente do tema, que falasse sobre a sua atividade. Você me falou rapidamente que você trabalha no GAN, que agora é GAN Nutrir, né? Mas você tem outras atividades, então eu gostaria assim que você expusesse quais são suas atividades no momento e já fica com a palavra para abordar o assunto e no final a gente abre assim para perguntas, comentários, tá bom? Uhum. Bom dia, meu nome é André Pereira, eu sou nutricionista, trabalho no grupo há 10 anos, né, que é o Grupo Nutrir, sou formado por 3 empresas, a empresa que vocês conhecem era o TNC GAN, que agora é GAN Nutrir. Eu sou formada pela UFRJ, sou mestre em Ciências Médicas também pela UFRJ e sou doutoranda do IPPMG. Minha área de concentração é basicamente pediatria em situações, doenças raras e crônicas. Então, assim, eu propus ao doutor Ricardo um tema que, na verdade, não deixa sair um pouco da área só de pediatria, que é a dieta cetogênica, mas é a dieta cetogênica para fins terapêuticos, para epilepsia de difícil controle, tá? Então, eu vou tentar fazer uma revisão bem básica do tema, tentando não abordar só a área de pediatria, para a gente entender essa ferramenta poderosa que a gente que tá cada vez mais sendo estudada e tem mostrado resultados muito, muito satisfatórios, tá? Eu vou projetar aqui a tela inteira, não é isso, professor? Isso, tela cheia. E tem que estar aberta, né, a apresentação. É que eu sempre Isso, a gente usa apresentação muito, aberta. a gente usa muito Teams, aí eu fico um pouquinho na dúvida. Deixa eu então abrir aqui a aula, deixar a aula aberta, voltar para a janela, pedir para compartilhar. Em relação assim ao grupo, né? O nosso Uhum. grupo é formado por clínicos, mas também por vários outros profissionais. Então, realmente, quanto mais básica e mais abrangente for assim a exposição nesse plano mesmo que eu falou, exatamente isso que a gente quer, né? Conhecer o assunto e ter ideia realmente do especialista para o não especialista. Então, vamos lá. Então, a dieta cetogênica nas epilepsias refratárias, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da história da dieta cetogênica para esse nicho, né, da nossa área de saúde, a indicação, o conceito e o mecanismo que é diferente da indução da cetose, que a gente vê no paciente diabético, o mecanismo é diferente, as alterações metabólicas e o monitoramento, que é extremamente importante, a eficácia terapêutica, os tipos de dieta cetogênica e o que tem de atualização no manejo nutricional desses pacientes, ok? Bom, então, na verdade, a dieta cetogênica não é um conceito novo.
Os primeiros estudos vêm de 1921, onde um médico dos Estados Unidos testou uma dieta cetogênica artesanal, tá? Com um menino, né? Um menino nos Estados Unidos que apresentava uma média de 80 a 100 episódios de crises focais, enfim, com comprometimento já neurológico importante. E ele começou a observar que tinha alguma resposta ali naquele mecanismo de melhorar o número de crises, e o tipo de crise também foi diretamente afetado por essa dieta ainda muito artesanal, né? E aí, durante muito tempo, ele foi considerado como um louco de estar fazendo uma terapia para esse perfil de paciente, e aí a dieta cetogênica caiu muito em desuso nesse período, e ela começou a ser ventilada novamente entre a década de 70 e 90. Vários estudos surgiram, trabalhos mostrando redução em 50% do tipo, né, e do número de crises que o paciente apresentava ao longo do dia e também ao longo do período de tratamento. E ela efetivamente ganhou força na década de 90, como uma terapia de apoio aos anticonvulsivantes. Tá? Então, hoje, ela é uma terapia que, associada aos anticonvulsivantes de primeira linha, tem se mostrado promissora não só no controle das crises, como melhora no cognitivo, melhora na parte motora do paciente que tem terapia associada com fisioterapia, com fono. Então, ela é uma terapia que vem sendo muito estudada. Hoje, para você ter uma noção, eu montando essa aula, surgiram 2 novos artigos de um tema que eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente, que eu vim pensando, poxa, alguém precisava estudar a importância da dieta cetogênica, né, da resposta do paciente que precisa entrar na fase de manutenção e pensa em desistir. A família, muitas das vezes, pensa em desistir da terapia, porque é difícil, principalmente para quem está com via oral. E aí, quando eu comecei a pesquisar um artigo novo do Grupo de São Paulo, mostrando um questionário avaliando a aceitação e a tolerância da dieta. Então, só para vocês mostrarem, só para vocês observarem que é um tema que vem sendo estudado extensivamente, e a quantidade de artigos que saem sobre a dieta cetogênica é muito importante e significativo. Vou abrir um parênteses aqui, que a gente vai falar, existem 2 formas de trabalhar com a dieta cetogênica: para fins terapêuticos, para as situações que cursam com a epilepsia de difícil controle, e tem a dieta cetogênica para os programas de emagrecimento, que é um outro protocolo de tratamento, tá? É um outro tipo de dieta, apesar do nome ser o mesmo, a gente joga no Google, aparece muita coisa, é um conceito diferente de abordagem nutricional, ok? Então, a dieta cetogênica, ela pode ser usada desde a infância até a fase adulta, tá? Durante muito tempo, não se usava o protocolo da dieta cetogênica para criança. Em criança, é muito novo, começou de 2018 para cá. Foi o primeiro guideline que saiu de uma forma efetiva e segura para se trabalhar com a dieta cetogênica nas epilepsias de difícil controle ainda na primeira infância, tá? Então, ela hoje pode ser usada de forma segura da infância ao adulto. Para os pacientes com epilepsia de difícil controle é aquela que é tratada com pelo menos 2 medicamentos de primeira linha, sem resposta efetiva, tá? Com resultados aí bem satisfatórios. Tem estudos que mostram a cura do indivíduo, né, a cura, ou seja, a remissão do quadro de epilepsia refratária com o tratamento da dieta cetogênica associada. Eu tenho uma paciente em São Paulo com um erro inato, uma síndrome neurológica muito específica, onde o tratamento de primeira linha é a dieta cetogênica, e após 3 anos de dieta, de um protocolo bem definido com a dieta cetogênica, ela hoje é zerada com as crises convulsivas, tá? Então, é um tratamento bem estabelecido, eficaz e viável, que pode ser conhecido e lembrado pelos neurologistas para ser indicado como um tratamento realmente de apoio. Hoje, o conselho é muito claro, a indicação da dieta cetogênica tem que ser feita pelo médico e pelo neurologista para que o nutricionista comece o protocolo de uma forma efetiva, tá? É uma equipe multiprofissional que acompanha esse paciente, mas a indicação, ela é feita pelo profissional médico, especificamente pelo neurologista. Existem algumas doenças onde a dieta cetogênica, ela é
tratamento de primeira linha, tá? Eu trouxe aqui destacado em negrito 2 doenças, que são 2 erros inatos do metabolismo, que é a deficiência de GLUT1, que é uma enzima responsável pelo processo de geração de Desculpe, glicose. Andréia. Andréia, me Desculpa. desculpe. Mas está parado no primeiro slide. Você já passou algum outro? Passei, estou no segundo. Oh, meu Deus. Deixa eu interromper e Tem que voltar. clicar nele. Voltou, professor? Voltou. Tudo ok. Tá. Eu vou deixar no modo não tela cheia, porque eu acho que às vezes ele trava um pouquinho. Vocês estão visualizando o meu slide que mostra a indicação? Sim. Então, vamos lá. Eu estava falando da importância da dieta cetogênica e as indicações, tá? Então, tem dois tipos de doença rara, relacionada ao metabolismo, que a gente chama de erros inatos do metabolismo intermediário, que são mandatórios no tratamento com a dieta cetogênica, que é a síndrome de deficiência de GLUT1, tá? Que você tem um erro específico na produção de uma enzima que produz o carboidrato, que produz a glicose a nível de ciclo de Krebs, tá? E a outra é a deficiência de piruvato desidrogenase, que é uma enzima na cadeia após o GLUT1, ou seja, você tem deficiência de GLUT1, você não vai produzir a glicose, você vai ter um outro erro associado. Então, essas duas doenças, que não são pouco frequentes no nosso meio, tá? Hoje a gente tem uma média de 60 crianças protocoladas com GLUT1, e em termos de 80 com piruvato desidrogenase. Criança, adolescente e adulto, são doenças que vão para a vida inteira, tá? Então, é tratamento para a vida inteira com a dieta cetogênica. É possível? É possível, tá? A gente não vai trazer hoje relato de caso, mas só para vocês terem uma noção. Agora, existem outras doenças que também se tratam com a dieta cetogênica em situações de epilepsia de difícil controle. DUSE, síndrome de West. Quantas síndromes neurológicas que cursam com o padrão de West, a gente precisa do tratamento com a dieta cetogênica, e específico em adulto, tem estudos mostrando resposta no cancro, tá? Ou seja, no cancro, no tumor de sistema nervoso central, no Alzheimer e no Parkinson, tá? Vocês conseguem ver a mudança do slide? Ok? Professor? Sim, consegui ver. Agora saiu. Mas Não, voltou. Agora, Ok. voltou. Tá aí. Ok. Qual é o mecanismo de ação? Tá? Isso aqui é uma forma bem resumida. A gente é uma dieta que você tem uma quantidade elevada de gordura, controlada em proteína, isso é extremamente importante, porque a gente vê estudos dizendo que é pobre em proteína, não é, ela é controlada em proteína, inclusive a gente tem que ter muita atenção em relação a isso, porque se a gente priva o paciente de uma taxa proteica normal, ele vai entrar numa fase de hipercatabolismo importante, ou seja, ele vai mobilizar a proteína para gerar energia. Então, ela é rica em lipídio, ela é controlada em proteína, os estudos mostram que a gente não deve dar menos que 1 grama de proteína por quilo de peso, e pobre em carboidrato. Qual é o protocolo, qual é o mecanismo? Para cada 4 gramas de gordura, você tem 1 grama de proteína e a diferença é carboidrato, numa proporção 4:1, tá? Qual é o mecanismo? A gente priva o organismo do principal combustível para o cérebro, que é o carboidrato, tá? Então, quando a gente restringe o carboidrato, no primeiro momento, ele começa a mobilizar, tá? Nas primeiras 24 a 36 horas, a reserva de glicogênio a nível de fígado e músculo. Quando o organismo sinaliza que já usou uma quantidade de glicogênio importante, ele começa a fazer a lipólise, usar o lipídio que está armazenado no fígado. E aí ele começa a sinalizar, né? Começa o paciente ficar mais letárgico, pode ter uma hipoglicemia transitória, existem alguns mecanismos que promovem essa mobilização do lipídio
do fígado. E aí, a hora que a gente ele começa a utilizar a alimentação, ou seja, a gordura da alimentação, como principal combustível para o cérebro. E aí começa a produção efetiva de corpos cetônicos. Essa produção de corpos cetônicos é que ajuda a prevenir os episódios de crise convulsiva, ou seja, a epilepsia de difícil controle. Existem outros mecanismos associados. Hoje tem estudos mostrando que a nível de matriz mitocondrial, a gente tem uma produção de ácidos graxos de cadeia longa, mobilizados ácidos graxos de cadeia longa, que também tem esse efeito neuroprotetor. Então, hoje tem outros mecanismos associados sendo estudados, mas, a princípio, o que a gente tem por indicação, o que a gente tem por metabolismo é a mobilização do lipídio do fígado, né? Quando a gente priva o carboidrato e automaticamente ele começa a utilizar a gordura da dieta para ter esse principal combustível para o cérebro. Esse mecanismo de adaptação, que a gente fala que é um mecanismo de adaptação do sistema nervoso central, pode levar em torno de 72 horas. Então, as primeiras 72 horas de tratamento são fundamentais para que a gente veja a resposta metabólica do paciente, tá? Então, ela é indicada nas crises epilépticas de difícil controle, ela é rica em gordura e controlada em proteínas mais carboidratos. O objetivo é mimetizar, né, esse estado anabólico de jejum no organismo. Ele leva em torno de 24 a 36 horas para ter esse mecanismo de neuroprotetor, ou seja, mecanismo de utilização do lipídio. Precisa de jejum? Não, é mimetizar o jejum. Estudos mostram hoje que não é necessário fazer um jejum de 12 a 24 horas, como era feito lá atrás, para que a gente comece a mobilizar, a utilizar o lipídio como fonte de energia. Tá? Não é necessário fazer o mecanismo de jejum. Inclusive, isso é um fator, às vezes, de reprovação do paciente para iniciar o protocolo da dieta cetogênica. Vou passar o slide e vocês me dizem se modificou. Ok? Modificou? Ok. Então, a gente tem um aumento dos corpos cetônicos no plasma, que causa esse efeito, né, sedativo. Pode variar, normalmente leva de 3 a 7 dias. Eu nunca vi nenhum paciente levar 20 dias em adaptação mais severa desse quadro de cetose, tá? Então, a gente tem a cetose, a produção dos corpos cetônicos, tá? Isso tem uma redução significativa do pH sanguíneo. Então, é importante monitorar esse nível de cetose sérica durante todo o tratamento do paciente. Então, a gente faz o mais adequado, a gente fazer a cetose por capilaridade, um aparelhinho, vou mostrar para vocês, eu acho que os médicos, né, conhecem a medida de cetose sérica. Às vezes, quando é criança, a gente usa a cetose urinária, mas assim, a cetonúria, mas assim, não é o mecanismo mais adequado, tá? Principalmente em criança que usa fralda, fica um mecanismo mais complicado, mas a gente tem que monitorar essa cetose durante todo o tratamento, que ficar em torno de 2 a 5 milimol por litro, tá? O que a gente observa nesse início? Inapetência do paciente, ele fica, às vezes, hipotônico, hipotenso, pode apresentar náuseas e vômitos, não é um padrão, pode ter um quadro de desidratação parcial, por isso que é importante esse monitoramento, e a estabilização efetiva dos níveis séricos de glicose. E aí a gente tem realmente a mudança da concentração lipídica e a adaptação do cérebro. Um parêntese extremamente importante. É possível fazer a indução da cetose a nível ambulatorial? Sim, é possível. Após a primeira infância, quando a gente fala em criança com menos de 2 anos, o protocolo é a indução da cetose inicial, o protocolo da dieta cetogênica com o paciente hospitalizado. A partir dos 2 anos, a gente consegue fazer isso a nível ambulatorial, fazendo uma progressão da dieta cetogênica. Normalmente, a gente começa com 1,5, 2, 3, e às vezes o paciente responde e a gente não precisa chegar à proporção de 4 para 1, ou seja, 4 gramas de gordura para 1 grama de proteína mais carboidrato, ok? Então, como eu adiantei um pouquinho, é importante o monitoramento da cetose, tá? Estudos mostram hoje mais atualizada em torno de 2 a 5, mas estudos mais antigos permitem de 3 a 6.
paciente, para mim, quando chega a 5, eu já começo a dar um SOS de carboidrato em algum horário à noite, né? Às vezes um gelzinho de maltodextrina, enfim, para que ele consiga voltar ao mecanismo de adaptação. Às vezes, até com a própria alimentação, ajuste da alimentação, a gente consegue fazer esse monitoramento, tá? É importante também, pelo menos a cada 3 meses, fazer uma dosagem sérica do beta-hidroxibutirato, né, que é o marcador de cetose a nível sérico, né, através de uma dosagem bioquímica, e o monitoramento do paciente durante todo o tratamento é extremamente importante. A gente precisa monitorar dados bioquímicos para ver se ele teve aumento de colesterol. Tem paciente que a gente precisa adicionar citrato de potássio, porque ele tem paciente que tem predisposição à formação de cálculo renal. Então, existem alguns monitoramentos, por isso que é importante a equipe multiprofissional para que esteja avaliando se o paciente precisa de algum ajuste nutricional durante esse período, tá? Ou metabólico e clínico também. A eficácia terapêutica, né? Estudos mostram que em torno de 40% a 50%, efetivamente 50% dos pacientes respondem à terapia cetogênica com redução em torno de 50% a 90% dos episódios de crise ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, tá? E muda também o padrão neurológico. A gente vê, às vezes, resposta no eletro, encefalograma do paciente que inicia a dieta cetogênica. Eu trouxe um exemplo aqui de um artigo que fala dos pacientes com síndrome de Dravet. É um estudo que foi feito com mais de 100 pacientes com a síndrome, onde teve protocolo bem definido da dieta cetogênica. O paciente foi monitorado no primeiro mês, 3, 6, 9 e 12 meses, tá? E inclusive, teve pacientes com remissão de 100% do número de crises e outros teve uma redução de que chegou a 90% do padrão de crises convulsivas. Efetivamente, como é que é o tipo da dieta cetogênica? A dieta cetogênica ela pode ser feita por via oral ou o paciente que usa sonda também. Tá? Não precisa ser só paciente em estado grave, que esteja com uma sonda nasogástrica, com uma GTT, para iniciar com uma dieta cetogênica quimicamente definida, ou seja, processada na forma líquida. É possível fazer um cardápio cetogênico, tá? Para isso, precisa de um profissional experiente, de uma equipe muito bem treinada, para que ele possa seguir um protocolo bem definido. Por via oral, a gente pode trabalhar com a dieta cetogênica com vários nutrientes, mas a gente usa hoje de alguns artifícios para que a dieta fique mais palatável. Então, no conceito, nós temos alguns tipos de dieta cetogênica. Nós temos a dieta cetogênica clássica, tá? Que é aquela 3 e 4 para 1, tá? Onde a gente tem, é mais difícil a gente fazer uma 3 e uma 4 a 1 por via oral com cardápio mais diversificado, tá? Então, normalmente, a gente faz algumas suplementações, alguns shakes, quando o paciente precisa de uma dieta mais rígida na concentração, mas a gente pode ter uma dieta cetogênica modificada, tá? Que é aquela onde você tem uma proporção em torno de 1 a 2 para 1, e a gente usa o artifício de usar um percentual maior de proteína, usar um triglicerídeo de cadeia média que tem uma absorção mais rápida, porém, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque quando a gente usa TCM, o paciente tem mais chance de nausear, ter azia, enfim, náuseas e vômitos, então a gente precisa ter atenção ao triglicerídeo de cadeia média, mas hoje é possível a gente fazer uma dieta cetogênica usando o triglicerídeo de cadeia longa, adicionando a carnitina para ajudar na metabolização do triglicerídeo de cadeia longa. A gente sabe que a utilização do TCL é carnitina dependente, tá? E abrindo um parêntese, muitos anticonvulsivantes também escolhiam carnitina sérica, topiramato, ácido valproico, então a gente precisa pensar na suplementação de carnitina também. Tá? E ajudar na metabolização do lipídio. E hoje, estudos têm mostrando que uma dieta de baixo índice glicêmico, que é aquela dieta que a gente usa em muitos protocolos de pacientes diabéticos, a gente consegue, às vezes, uma resposta efetiva dependendo do quadro neurológico do paciente. Então, hoje, por exemplo, em criança, que é mais difícil a gente iniciar um cardápio mais rígido, quando a gente inicia o protocolo, eu já começo a fazer uma dieta com baixo teor de carboidrato, com baixo índice glicêmico, para adaptar a situação metabólica do paciente e ajudar
a adesão dele à terapia. E às vezes a gente tem uma resposta tão boa que eu não preciso chegar a uma dieta cetogênica tão rígida. Então, aqui é o quadro resumindo, tá? Como é que a gente trabalha com a distribuição dos macronutrientes numa dieta cetogênica, tá? Então, 90%, em torno de 87% a 90% de percentual de lipídio numa dieta clássica, 3 e 4 para 1, tá? E a gente usa 4% de carboidrato, que é 4 em percentual calórico mesmo, e em torno de 8 a 6% de proteína. Quando a gente pensa numa dieta clássica modificada, em torno de 70% a 75% de lipídio, tá? Podendo chegar na variação de 60% se a gente usar o TCM, que o TCM é uma gordura de absorção mais rápida, então a gente consegue, às vezes, chegar a 60% e trabalha entre 15% a 18% de carboidrato e 10% de proteína. E assim para todas as outras proporções, ok? O nutricionista maneja bem esse cálculo e ele faz esse parecer, essa evolução toda consolidada, atualizando o restante da equipe. Como é que fica de uma forma efetiva a definição do tipo de dieta que a gente vai iniciar para o paciente? A gente tem que saber a idade do paciente para saber como é que a gente vai trabalhar com a proporção da dieta? Se for um bebê, a gente jamais vai começar com uma dieta cetogênica clássica, uma coisa muito importante. Crianças com menos de 1 ano, eu nunca vi, os protocolos não recomendam chegar à proporção de 3 para 1, tá? Normalmente a gente estabiliza com 2, 2,5, quanto antes iniciar o protocolo da dieta cetogênica e quanto mais jovem for o paciente, melhor a resposta metabólica, porque, óbvio, ele tem menos comprometimento neurológico. Definir a via de administração, se é por via oral, se é por sonda, o tipo de doença que está associada à epilepsia de difícil controle, tá? A urgência de tratamento. São pacientes que, quando a gente inicia o protocolo, a gente fornece a gente chama de carta de emergência, porque quando esse paciente tem alguma intercorrência e vai para uma emergência, às vezes o profissional na unidade não sabe como vai trabalhar com esse paciente. Ele vai poder usar um soro glicosado? Depende do protocolo da dieta cetogênica que está sendo utilizado. A gente tem que avaliar o estado nutricional, isso é extremamente importante. Abrindo um outro parênteses aqui, a dieta cetogênica, ela é uma terapia. Então, ela é uma terapia clínica, metabólica e nutricional, porque ela é a única via de nutrição para aquele indivíduo durante todo o protocolo de tratamento. Ela é uma dieta com uma distribuição desarmônica, né? Ou seja, ela foge do padrão de uma dieta habitual. Então, é importante que esse paciente tenha um monitoramento, tá? E garantir que ele receba as quantidades de nutrientes para que ele não tenha um comprometimento do estado nutricional. Quando a gente fala especificamente de criança, a gente precisa estar atento aos marcadores nutricionais da Organização Mundial de Saúde para garantir crescimento e desenvolvimento adequado da criança. Isso é possível, André? É perfeitamente possível hoje com o avanço, né, dos protocolos de dieta cetogênica. Então, atender as metas nutricionais do paciente é extremamente importante, entender todo o quadro clínico junto com a equipe, tá? E aí a gente tem as barreiras psicossociais. A gente tem, às vezes, pacientes que têm alguma religião que dificulta usar uma dieta rica em alguns nutrientes ou em alguns alimentos que são importantes para a dieta cetogênica. Então, conversar com a família e com o paciente antes é extremamente importante. Tá? Então, de um modo geral, esse mecanismo de adaptação entre o início do protocolo, entender o caso do paciente, fazer a evolução, até estabilizar, ele pode levar de 30 a 90 dias para que a gente tenha resposta efetiva na dieta cetogênica. Qual é o prazo de tratamento? Estudos mostram de 2 a 3 anos, mas eu tenho paciente com 5, 6 anos muito bem, 0 intercorrência, ok? Depende do comprometimento neurológico do paciente. E aí a gente vai para o planejamento nutricional. Mudou a tela para vocês? Mudou, né? Ok? Oi, alô, Andréia. Está na página do planejamento nutricional? Não, está na página do planejamento nutricional. Mas, para mim, por exemplo, eu digo, tem muitos assuntos que não são meu dia a dia, né? Quando você fala 2 para 1, 3 para 1, você fala tudo, né? Você conhece isso bem, então não é meu dia a dia. E vai ficando aqui alguns questionamentos, eu acho que está ficando para todo mundo também,
né? Podem perguntar. Então, Querem perguntar no final? não, eu perguntaria o seguinte: Ah, você mostrou uhum. ali muito bem a questão da distribuição da dieta, né? Quer dizer que entram 70%, 80% de gordura numa dieta, né? O que já é Esse uma slide, coisa esse meio slide, apavorante para um clínico, para um cardiologista. Então, é caso de acender uma alarme, de ligar uma sirene, né? Viu? 80% de gordura na dieta, né? E essa gordura, pelo que eu entendi, ela poderá vir de fontes poliinsaturadas, então gorduras, vamos botar assim entre aspas, do bem, como gordura do abacate, das amêndoas e tal, entram, mas entram também banha de porco, não, entra barriga de porco, não. torresmo. Como é que fica essa Perfeito, gordura? professor, perfeito. Vamos lá. Durante muito tempo, eu acho que a dieta cetogênica ela ficou de stand-by por conta do perfil lipídico da dieta. Hoje, nós temos nutrientes e ingredientes que a gente consegue trabalhar com a dieta cetogênica e monitorar o risco de aparecer um aumento, uma alteração do perfil lipídico. Por quê? Hoje a gente não precisa trabalhar com quantidade excessiva de bacon, gordura, nada disso, tá? Muito pelo contrário, apesar dos estudos mostrarem que é importante valorizar o triglicerídeo de cadeia média, por exemplo, do óleo de coco, né, da gordura de coco, que é muito utilizada aí de palma, né, que é o maior produtor do Brasil, é do óleo de palma. Hoje, a gente consegue trabalhar com as gorduras poli e monoinsaturadas com uma quantidade maior do que a gordura saturada e ter a resposta metabólica esperada para a dieta cetogênica, tá? Então, assim, hoje não é necessário usar um cardápio onde a gente tenha basicamente gordura saturada, tá? Não é a quantidade de gordura saturada que vai ser o mandatório para a indução adequada da cetose, ok? Isso já caiu por terra. Por sua vez, a gente também hoje não precisa, durante muito tempo, eles iniciavam a dieta cetogênica logo com uma dieta 4-1. O que é 4-1? Quando a gente faz o cálculo, a gente vai considerar uma dieta 4% de gordura com 1 grama de proteína mais carboidrato. É isso aqui. 90% do aporte calórico, lipídio, 6 proteína e 4 carboidrato. Hoje, a maior parte dos meus pacientes, eu não preciso manter eles muito tempo numa dieta clássica 4-1. Porque a gente eu trabalho com pediatria, então a gente inicia esse protocolo muito cedo, então o paciente responde bem em concentrações intermediárias. Por exemplo, eu trabalho com uma dieta de Atkins modificada, que eu trabalho com percentual de proteína que eu não preciso chegar a 30%, é até 30%, tá? Eu trabalho com 15%, 18%, lipídio e trabalho com carboidrato intermediário com uma quantidade, com uma resposta bem satisfatória. Tá? Então, assim, hoje, porque assim, são muitos estudos, então aqui não dá para a gente trabalhar todas essas informações. Por exemplo, em adulto, vou dar um exemplo da prática de vocês. Parkinson e Alzheimer, você nunca vai usar uma dieta cetogênica clássica, 4-1. Se você usar uma dieta de baixo índice glicêmico, às vezes você tem uma resposta muito favorável para o paciente. Tá? Então, assim, depende do protocolo. Então, a gente estuda o caso do paciente, avalia a clínica do paciente e vai propor um protocolo de dieta cetogênica. Aqui é o que tem na literatura, né? Clássica é 90% do teor lipídico. Hoje, eu tenho, na minha prática clínica, eu tenho 8 crianças com dieta cetogênica há mais de 3 anos e 4 adolescentes. Nenhum deles, com manejo nutricional adequado e clínico, teve alteração do perfil lipídico para que a gente se preocupasse em ter que mudar a proporção da dieta. Esse é o primeiro ponto. E outros artigos têm mostrado que com essa mudança dos nutrientes, dos ingredientes e dos alimentos para a dieta cetogênica, a gente não tem esse aumento do colesterol sérico, porque a gente não está usando uma fonte de nutrientes que tenham a molécula da gordura, né, com o perfil de LDL, que formem a placa de ateroma. Quando a gente reduz a proporção da dieta, automaticamente a gente ajusta esse balanço do perfil lipídico sérico, tá? Então, assim, eu não tenho nenhum paciente com essa alteração hoje. Pode falar.
outra dúvida aqui, então. Olha, então acho que está claro para todo mundo da importância dos benefícios e do peso que tem os estudos, mostrando claramente a eficácia e a necessidade até da dieta cetogênica na pediatria e no controle das crises convulsivas, né? Agora, acho que a dúvida que está é exatamente isso que você falou. E em relação às doenças neurodegenerativas, especialmente as neurodegenerativas que hoje apavoram todo mundo, né? Então, Parkinson, Alzheimer, eventualmente doenças autoimunes, outras doenças degenerativas também, não neurológicas, e mesmo na obesidade, né? Quais são as evidências, ou se há evidências, de que a dieta cetogênica é tão boa quanto ela está sendo em relação ao controle da pediatria? Isso era uma questão. E a outra é muito específica em ambiente de terapia intensiva. Num paciente que está num CTI com aquele estado de mal epilético, por exemplo, é descrito a utilização de dieta cetogênica, porque você falou que pode ser usado por via enteral, por exemplo. Sim, né? sim. Então, se seria importante, como é que seria isso? Se haveria essa chance? Sim, a gente, não é minha área, não é adulto, mas a gente tem 2 profissionais que acompanham, inclusive a gente teve um curso recente que está disponível na nossa plataforma, que foi dada pelo Dr. Haroldo, que é um nutrólogo na área de adulto, que já trabalha bem dieta cetogênica em situações de pacientes em mal epiléptico, ou que tem algum tumor cerebral, que tem, enfim, alguma doença neurodegenerativa, com uma resposta bastante satisfatória. O que eu posso dizer é que os estudos nessa linha vieram bem depois da epilepsia de difícil controle, que foram os estudos que são mais consolidados, tá? Mas existem relatos de resposta bem satisfatória nessas doenças neurodegenerativas na fase adulta, e no mal epiléptico do adulto também, tá? Eu posso falar com o doutor Ricardo, a gente pode trazer depois uma aula com o doutor André, tá? Que é o doutor André, é o nosso nutrólogo, que inclusive ele faz dieta cetogênica como controle dele metabólico já de muito tempo, e tem estudos que têm mostrando, inclusive, resposta protetora para algumas doenças neurodegenerativas na fase senil, tá? Então, assim, não é muito a minha área de concentração, mas existem estudos promissores nesse sentido, tá? A gente pode estar avaliando isso para trazer dados mais concretos de artigos para vocês. Ok? Ok. Muito obrigado. Tudo bem. Eu sei que a senhora ainda não encerrou a palestra, né? Não, vou voltar aqui. Mas já está acabando. Acho que tem algumas pessoas querendo perguntar. Então, já vou descompartilhar aqui, aí a gente pode perguntar. Rosati, posso perguntar? Deixa eu minimizar aqui para eu ver vocês. Sim, pode perguntar. Que avaliação você pede para iniciar a dieta cetogênica e o acompanhamento? Bom, quando eu recebo um paciente com indicação para dieta cetogênica no consultório, primeira coisa que eu peço é uma bioquímica completa, tá? No primeiro momento, é a primeira coisa que tem que ser feita. Todos os marcadores nutricionais, hemograma, lipidograma, marcadores de função hepática, função renal. Andréia, normalmente o médico já pede, já encaminha para a gente, mas quando não tem algum marcador, eu solicito, tá? Por quê? Por N motivos. Primeiro que eu preciso ver se aquele paciente já tem uma predisposição a uma dislipidemia, e aí a gente precisa conversar com o médico para saber se vai começar com uma dieta mais não clássica, ou seja, mais conservadora, uma dieta com perfil lipídico ainda intermediário. Então, isso tudo é avaliado em conjunto, tá? Então, uma bioquímica completa. Além disso, a gente faz marcadores bioquímicos mensais, pelo menos em criança, a gente faz mensal, pelo menos nos 6 primeiros meses de tratamento, tá? Como é uma dieta restrita,
esses pacientes precisam, às vezes, de suplementação de micronutrientes, porque a gente, se tiver por via oral, a gente priva, por exemplo, ele de alguns nutrientes ricos em algumas vitaminas, minerais, então a gente precisa avaliar se ele precisa de uma suplementação, tá? Mas uma bioquímica completa é o primeiro ponto de partida para iniciar o protocolo, ok? Respondido? Supondo que ele tenha um pouco mais de idade. Então, na parte de idoso, ou seja, adulto ou idoso, não é minha área de atuação, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: o protocolo é o mesmo da criança ao adulto, tá? Só que é avaliado se ele tem algum risco de doença renal, alguns outros marcadores são solicitados, tá? Pelo médico, pelo neurologista e pelo nutricionista ou nutrólogo que estiver acompanhando o paciente, ok? Ok, obrigado. Só para concluir aqui, são sinais de alerta, no caso, né? De um modo geral, para o paciente, no caso, para a minha área de atuação, que é criança e adolescente, é avaliar os sinais sensíveis de crescimento. Se o paciente não está ganhando peso ou perdendo, por isso que é importante a gente ver a proporção da dieta, a gente não pode restringir muito a proteína, ele pode perder massa muscular, aí destaco, por exemplo, o idoso que tem o risco já de sarcopenia do envelhecimento, então é importante a gente observar se ele está tendo uma restrição importante de proteína, carências de vitaminas e minerais, avaliar o perfil lipídico sérico e alterações gastrointestinais. Às vezes o paciente cursa com uma disbiose, às vezes a gente precisa entrar com pool de lactobacilos, porque a gente está privando ele de uma alimentação muito rica em fibras, tá? Então, a gente precisa monitorar o paciente para avaliar a aceitação e a tolerância clínica, tá? E, por fim, né, a gente precisa pensar numa dieta personalizada, acho que vai um pouquinho do que a gente estava falando. Quanto mais a gente personaliza a dieta, a gente minimiza os efeitos a curto e a longo prazo, possíveis efeitos colaterais, tá? E atender as necessidades nutricionais e metabólicas, tá? Então, a gente precisa avaliar qual é a fonte de proteína, se esse paciente pode receber uma proteína de origem animal ou precisa de uma proteína de origem vegetal, qual é o módulo de carboidrato, a gente pode usar um módulo de carboidrato de absorção mais rápida, ou a gente é importante usar um carboidrato de absorção mais lenta. Isso tudo é avaliado dentro do contexto do protocolo da dieta cetogênica. Se a gente está usando vitaminas e minerais para atender as necessidades nutricionais para a faixa etária do paciente. Então, assim, é uma terapia que não dá para pegar um produto pronto, né, e usar como terapia nutricional, seja por sonda, ou seja por via oral. A gente tem que se debruçar e fazer uma dieta ajustada às necessidades de cada indivíduo. Tá bom? Tá ótimo. Mas eu acho que as dúvidas persistem, né? Persistem, não, existem, né? Aquelas que eu perguntei me esclareceu perfeitamente, né? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida para levantar e queria perguntar também da experiência de algumas pessoas, né? Não sei se o Moisés tem experiência na terapia intensiva com pacientes, né, nos quais foi usada a dieta cetogênica, né? Eu sei também que é uma dieta que pode causar muita constipação, especialmente no adulto, né? Então, queria também saber isso da sua experiência e ouvir os outros aí, o que tem. O Paulo César levantou a mão ali para perguntar. Vamos ver o que o Paulo César vai perguntar. O Moisés quer pedir? O Moisés tem preferência. Posso falar só da constipação, professor? Só já para... É a complicação mais comum na criança, tá? Às vezes, é o ganho de peso excessivo e é o quadro de constipação. Então, hoje é possível, a gente tem fontes de fibra sem adição de carboidrato, mas a gente contabiliza aquela fibra no total de carboidrato que está sendo utilizado na dieta do paciente. Então, a gente consegue adicionar blends de fibras, aumenta a hidratação hídrica do paciente também, a gente ajusta a taxa hídrica, e a gente, hoje, todos os meus pacientes fazem pool específico de lactobacilos, para evitar desbiose, para melhorar a função intestinal. Então, a gente consegue monitorar isso na prática de infantil e em adolescentes também. Tá?
Ótimo. Gostaria de Moisés, colocar quer para a doutora. comentar alguma coisa sobre o uso da dieta cetogênica em ambiente de terapia intensiva? Você já fez esse uso? Bom dia aí a todos. Parabéns aí, André, pela palestra. O Rosati, assim, eu te confesso que nos últimos 3, 4 anos eu não tenho acompanhado isso tão de perto quanto eu acompanhava antes. Mas, assim, a preocupação nossa nas UTIs, especialmente com os pacientes críticos, é no sentido da gente tentar equilibrar um gasto calórico que eles têm, que é muito exagerado. Então, há uma preocupação muito maior em garantir uma oferta calórica quantitativa, especialmente nas fases críticas, e dentro dessa proposta, em boa parte das vezes, André, me corrija se eu estiver errado, mas até com uma certa riqueza de proteína, porque algo que esses pacientes perdem muito é massa muscular, então a preocupação em tentar diminuir isso, mas assim, um foco próprio voltado para a questão da cetogênese, eu particularmente não me lembro se tem. Assim, não me lembro de nenhuma situação em que a gente, na terapia intensiva, fique focado em fazer um tipo de nutrição nesse sentido, apenas por isso. Pode até ter uma ou outra que eu não esteja me lembrando aqui agora, mas eu, pessoalmente, não me lembro assim de coordenar uma prescrição com caráter absolutamente cetogênico, não. Não sei se a André pode falar alguma coisa a mais aí do doente crítico, mas que eu me lembre, não. Perfeito, Moisés. Eu tinha perguntado especificamente naqueles casos em que o paciente pode estar em estado de mal epilético, alguma coisa assim, né, que talvez pudesse ser e é utilizado, pelo que a Andréa já respondeu aí anteriormente, né? Então, nessa tua fala, Rosati, essa questão começou, até onde eu sei, essa prática passou a ser adotada há alguns anos. Eu não me lembro de, na Neuro, ter presenciado a turma discutir muito com esse enfoque, não. Hoje, até quando eu ouvi a André falar logo no início, me chamou a atenção. Então, assim, acho até vou ver isso hoje no CTI com o pessoal da Neuro, se eles têm esse foco, mas eu acredito até que não tenha, não. Tem que confessar a vocês. Eu trabalho com muito neuro, né? Mas neuropediatra. Então, eu acho que os profissionais da neurologia estão começando a entender um pouco mais a dieta cetogênica no foco de algumas doenças metabólicas, enfim, algumas doenças que são suscetíveis ao tratamento associado com anticonvulsivante, especificamente na neuropediatria. Então, na área de adulto, eu não tenho esse conhecimento, tá? Então, assim, eu acho que é uma terapia muito nova, nova que eu digo assim, consolidada, é uma terapia antiga, mas que voltou a ser valorizada agora, principalmente com esse advento do uso do canabidiol, né, que eu acho que assim, a gente está no momento que se fala em canabidiol para tudo, e eu acho que a gente tem que entender muito bem a indicação do canabidiol. Então, hoje, em criança, a gente tem uma dobradinha muito boa com o uso de anticonvulsivante, canabidiol e dieta cetogênica, com respostas. Eu tenho crianças hoje que voltaram à vida social, voltaram para a escola, então começam a interagir muito mais com esses adventos da terapia. Agora, o ganho na área de adulto, talvez isso ainda não tenha sido muito trabalhado, porque a gente sabe que quanto antes iniciar a dieta cetogênica sem um comprometimento neurológico, a resposta é mais rápida. Então, a gente, pensando por esse lado, os quadros neurológicos aparecem na primeira infância, né, a maior parte. Então, tratando no início, na infância, a gente consegue uma resposta mais efetiva. Então, por isso que esse protocolo talvez não esteja muito bem documentado em adultos, tá? Eu acho que está começando a surgirem estudos, estão começando a trabalhar esse conceito, mas eu sei que tem profissionais que já estão trabalhando em algumas situações. A gente pode até, eu posso conversar com o doutor Ricardo, porque a gente tem profissionais no grupo que já trabalhou dieta cetogênica em adulto e idoso, tá? Não é minha área de É um experiência. assunto em evolução, né? É. Agora, o Paulo César quer perguntar. Paulo César. Uma colocação para ela, a dieta cetogênica e adolescentes. Eu tenho no consultório um grupo de adolescentes que é quando, principalmente, aqueles que têm crise convulsiva, que têm epilepsia,
de difícil controle. E existe um desconhecimento muito grande da família e talvez de quem cuide deles sobre a dieta cetogênica. Você acredita que, na sua vivência, no seu dia a dia, você tem tido resultados assim surpreendentes com a dieta cetogênica? Você tem conseguido diminuir o número de drogas anticonvulsivantes com a dieta cetogênica? E que você, às vezes, você tenha conseguido tirar totalmente o anticonvulsivante do adolescente, porque eles são rebeldes, eles são refratários, eles não querem tomar remédio. Eles fogem dos medicamentos. As famílias se queixam disso. Adolescente, dieta cetogênica e epilepsia. Esse é o tema que eu queria que você... Boa pergunta. Eu tenho hoje 4 adolescentes. O que acontece? Independente da adolescência ou da infância, é uma terapia que a gente precisa, primeiro, conscientizar a família que, se ela quer realmente, existe a indicação, veio para uma indicação do neurologista, mas antes o sucesso está muito ligado a um trabalho junto com a família, tá? Então, o primeiro ponto é a gente conversar com os familiares, e se no caso do adolescente, dizendo o seguinte, olha, o ganho é esse, mas a gente precisa aguardar tanto tempo, não tem que tomar um medicamento junto com a terapia, com a dieta cetogênica, então é um trabalho muito de formiguinha, vamos dizer assim, né? É um trabalho de conscientização com os familiares e com o paciente, tá? Não tenho nenhum adolescente hoje que não esteja com a dieta cetogênica e com mais de um anticonvulsivante, tá? Não vejo nenhum com zerado de anticonvulsivante. Já tive paciente que a gente vai e volta no processo, ou seja, ele desiste do tratamento, aí piora do quadro, aí volta, vai no neuro, a gente começa o protocolo todo de novo. É um retrabalho? É um retrabalho, mas a gente precisa ganhar a confiança daquele adolescente. Então, eu trabalho muito com adolescente assim, doutor. Você não quer estar num ambiente social, você poder se socializar com seus amigos, você não quer poder ir ao cinema. Então, para isso, você tem que colaborar para que eu te ajude. Então, eu ganho muito eles na confiança, né? A maior parte dos meus adolescentes que eu acompanho em dieta cetogênica, eles fazem terapia com o psicólogo associado, tá? Psicólogo, às vezes psiquiatra, para ajudar nesse processo de conscientização do quadro clínico, do quadro neurológico, para que a gente tenha uma resposta mais efetiva da terapia associada, tá? Suspensão de anticonvulsivante eu só tenho em criança. Eu tenho criança hoje só em dieta cetogênica e canabidiol, tá? Adolescente, não. Ótimo. Inclusive, eu tenho uma criança em São Paulo, zerada de crise, né? Que hoje ela está... Inclusive, a gente está desmamando a dieta cetogênica. Tinha alguém que levantou a mão para fazer uma pergunta, mas já retirou, entendeu? O Érito quer fazer uma pergunta. Érito, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, professor Rosati. Parabéns, doutora Andréia. Eu queria só ouvir da doutora Andréia uma sistematização no sentido seguinte: em quem indicar, que está bem indicada a dieta cetogênica, em quem a gente pode dizer que é off-label e em quem não indicar em nenhuma hipótese? Bom, isso é uma pergunta muito boa. Vou falar isso em criança, porque é minha área de atuação. Às vezes eu recebo uma ligação de uma UTI NEL dizendo o seguinte: eu estou com uma criança com uma suspeita de um erro inato com crise convulsiva de difícil controle. E aí quer iniciar um protocolo de dieta cetogênica. Às vezes a criança está com 3, 4 meses. Não é qualquer crise convulsiva que a gente vai iniciar com uma dieta cetogênica. Então, primeiro, a gente tem que minimamente fechar o diagnóstico. Existem algumas síndromes clássicas, né, onde é mandatório o tratamento com a dieta cetogênica, tá? E existem outras situações onde a gente precisa ver se é elegível. Então, hoje, o que é documentado é dieta cetogênica para as epilepsias de difícil controle, derivada de alguma doença metabólica rara, né, uma alteração, um erro inato do metabolismo relacionado ao metabolismo intermediário que cursa com dieta cetogênica, ou algumas síndromes neurológicas, Edward, Dravet, West, então, assim, tem várias
síndromes neurológicas, onde a gente precisa pensar na dieta cetogênica. Então, hoje, tem alguns profissionais trabalhando muito essas indicações com a equipe de neurologia, tá? Na nível de neuropediatria. E na área de adulto, eu sei que estão se trabalhando muito em Alzheimer e Parkinson, e no tumor cerebral também, tá? Mas, assim, eu não posso trazer resultados efetivos porque não é minha área de atuação, mas eu sei que está sendo bastante trabalhado com esse público, tá? Bom, Eu tinha outra coisa para falar que eu acabei esquecendo, mas, enfim, vou ver se eu lembro. não, acho que está tudo respondido, viu? Então, aqui no chat, o Luiz Augusto Nassif parabeniza André pela excelência da palestra. Eu também quero parabenizar, agradecer muito, né? Eu acho que é um assunto momentoso, vamos dizer assim, né? Tudo bem, lembrou, pode falar. Rapidinho, professor. Saiu um artigo agora de 2022, validaram um questionário que eles estão chamando de Keto Check. Foi feito por profissionais, foram neurologistas da equipe de São Paulo, tá? Neurologistas, nutrólogo e nutricionista. Quando a gente começa o protocolo da dieta cetogênica com a família, a gente já começa a aplicar esse questionário para saber realmente se o paciente está aderindo ao tratamento, se ele está fazendo o processo todo em casa. É um questionário, eu posso até disponibilizar esse artigo, professor. É bem interessante. Foi um trabalho feito pela equipe de São Paulo, pela Sociedade Brasileira de Epilepsia, foi entre 2019 e 2020, e o questionário foi validado esse ano. E aí é bem interessante, porque a gente consegue realmente avaliar, no caso, por exemplo, de um adolescente, onde os pais podem responder junto com o adolescente, se ele está realmente aderindo 100% ao tratamento, ou parcialmente, quais as dificuldades, e aí a gente consegue trabalhar mais dentro da realidade de cada caso. Eu achei fantástico, porque a gente não tinha uma ferramenta segura para avaliar realmente essa adesão do paciente ao tratamento. Tá? E a gente consegue avaliar de uma forma mais efetiva a aceitação e a tolerância dele, clínica e metabólica. Tá? Eu posso compartilhar esse artigo, é bem interessante. É recente, de 2022. Muito bom. Compartilhando, eu coloco aqui no site para as pessoas. Vou mandar agora aqui. O Celso Botelho também aqui parabeniza pela excelência da palestra. Então, fica colocado, tivemos essa revisão excelente sobre dieta cetogênica, especialmente na área infantil, onde ela está mais estabelecida, e nos adultos vai ficar na dependência de resultados que, como foi falado muito bem, está sendo tentado em doenças neurodegenerativas, em várias outras situações, mas que tem que ser tomados todos aqueles cuidados que a André muito bem apresentou. Não é uma coisa para se fazer sem orientação, você tem que ter realmente uma equipe multiprofissional cuidando, porque traz consequências importantes, alterações eletrolíticas, alterações metabólicas que têm que ser muito vigiadas. Tá? Então, vou passar a palavra para a doutora Zelina para encerrar nossa palestra aqui, e já vai ficar um convite para a próxima, que vai ser rastreamento de nódulo pulmonar. Isso feito pelo Dr. Ângelo Judice, que fez esse curso na China. E eu pedi ele para comentar também em algumas palavras, já que aqui é uma curiosidade enorme sobre a China, alguma coisa do que ele achou da China. Ele falou, isso está incluído na palestra, eu vou falar também. Então, doutor André, muito obrigado pela sua participação. Passo a palavra para a doutora Zelina e fico com convite para futuras participações aqui. Tá? Obrigado. Acho interessante, me comprometo a pedir ao doutor Ricardo para uma área de adulto trazer esses artigos, esse conteúdo sobre a dieta cetogênica em adultos e idosos. Perfeito, ótimo. Zelina, então, bom dia. Bom dia a todos, obrigada, Rosati. Queria agradecer a doutora Andréia pela palestra, e é um assunto, na realidade, pode ser, não é novo, mas não é tão falado, então acaba sendo novo, porque essa abordagem na pediatria, isso para mim foi uma novidade. Eu sou pediatra, embora não tenha área de atuação em neurologia, minha área de atuação é doença respiratória.
mas foi bastante interessante. E você tocou em assuntos importantes em relação ao controle do crescimento. A criança tem um metabolismo acelerado, né? Quanto menor é a idade, o lactente tem um metabolismo muito mais acelerado, tanto que tem aquela história, a criança com 1 ano e pouco, 2 anos, perde o apetite, porque diminui o metabolismo dela. Sim, Então, foi muito interessante essa abordagem sua, e você enfatizou essa preocupação com a necessidade calórica do lactente, da criança, e por conta do crescimento, desse controle. E foi muito interessante a sua palestra, Andréia. E com certeza que ficam muitas perguntas e eu acho que as pessoas têm muita expectativa da questão da dieta cetogênica para o controle de peso, né? Isso, existe muita expectativa em relação a isso. Mas você fez uma abordagem muito interessante e coisa que a gente quase não escuta falar. Muito obrigada e parabéns aí pela sua abordagem. Obrigada a vocês pelo convite. Então, obrigado a todos pela participação. Obrigado, então, mais uma vez, Andréia, e aguardamos para a próxima nossa reunião, que vai ser daqui a 2 semanas, em novembro. Tá ótimo, gente. Obrigado Obrigada. a todos. Um Bom dia. bom Até dia a logo. todos. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.